Venha, querida, bem-vinda, mantendo a nossa devida distância. Sim. E agora são várias dicas de pintura. Isso Tudo mesmo. com você. Obrigada. Bom, o que eu fiz hoje? Hoje eu trouxe um trabalho para que a gente possa fazer várias dicas diferentes, tá? De pintura. Porque tem muita gente que fala assim, ai, eu não consigo pintar desse jeito, ou então, é muito difícil. Então, assim, eu falei, vou desmistificar tudo isso. Então, eu trouxe muitas dicas para você poder começar de alguma parte, partir de algum lugar, tá? Então, aqui, risquei. Quando eu quero fazer uma mesa, eu costumo colocar uma fita, como eu coloquei aqui, ó. Então, eu não preciso desenhar a mesa, não preciso riscar a mesa. Põe uma fita retinha, né? Fita crepe, acabou. Ok. O que a gente vai fazer aqui? Vai fazer o fundo. Para fazer o fundo, eu gosto de usar a misturinha, que é o incolor com aquarela, né? 1 para 1. Então, toda vez que eu colocar uma pincelada de um, eu vou colocar uma pincelada de outro, ou, para ser mais exato, um potinho de um para um potinho do outro, tá? Vou usar aqui a cor areia, que é um tom um pouquinho mais escuro. E vou usar também um tom que a gente chama de salmão bebê. Peraí. Ah, tá aqui, ó. O que eu gosto de fazer quando é o fundo? Primeiro, tá começando a pintar, não começa com os fundos escuros. Vai para um fundo um pouquinho mais claro, para que você não perca a mão, porque fundo escuro costuma manchar muito. Então, você tenha bastante destreza, né? Assim, segue bastante, aprende bastante com fundo claro, para depois passar para o fundo escuro, tá? Perfeito. Sempre uso um pincel chato perto do risco, que é esses pincéis assim, lixadinho, ele já vem assim. Vou lá na misturinha. Perto do risco, eu vou pegar o mais escuro, que é o areia. E aí, ó, quando tem fita, eu vou colocar da fita pra fora. Tá vendo? Se não tiver, se eu colocar de fora pra dentro, vai entrar embaixo da fita e não vai ter adiantado nada colocar ela. Então, eu vou colocar da fita pra fora. Vou vir aqui, ó. Por que eu uso um pincel chato perto do risco? Porque se eu usar o pituá, eu vou borrar dentro do risco. Então, eu venho aqui, contorno o meu risco, puxo com movimentos circulares, como se eu estivesse limpando o meu pincel, ó. E agora, com o pituá, pode ser um pituá grandinho, vou aqui na misturinha de novo, pegar o meu tom mais claro, ó. E aqui onde acabou uma cor, eu vou colocar o mais claro e vou entrar no mais escuro e entrar no branco do tecido. Pra que isso? Isso é pra gente forçar aquele degradê que muita gente não consegue fazer, porque tá começando realmente. Então, eu forcei o degradê, peguei dois tons bem parecidos. Então, o areia é um tom parecido e o salmão bebê é um tom acima dele, tá? Ó, movimentos circulares. Faria isso com o desenho todo, da mesma forma. Areia, pincel chato, puxa com movimentos circulares. Vê, posso fazer inteiro com o pincel chato? Gente, eu não aconselho porque o pincel chato não é feito para movimentos circulares, tá? Então, se de repente a gente faz com movimentos circulares, pode estragar seu pincel. Você colocou as duas misturinhas no godê, porque eu tô meio que, assim, tem um baldinho na frente. Isso, ó, e aí duas misturinhas. As duas misturinhas, vai lá com o pincel em ambas, Exato. já sai o degradê, ó, é isso? Vem aqui, sempre umedeço o pincel primeiro, tá? E aí, pego a tinta e faço, ó. Depois pega um pouco da outra. Exato. Tá, perfeito. Na verdade, cada vez que eu for pegar alguma tinta no pincel, eu já venho e, ó, certo? Você molharia de novo o pincel agora para mudar a cor ou não? Sim, molharia sim, tá? Porque o que acontece? Essa misturinha ajuda a gente a levar a tinta por uma área maior, né? Então, fica uma área mais extensa, porque demora mais para secar a tinta. Então, ajuda a gente a trabalhar com isso, tá? Tá. Os tecidos da Estilotex, ele não precisa que a gente use muito da misturinha. Então, eu só uso mais no fundo. Eu não uso tanto quando eu vou preencher. Por quê? Porque a trama dele é bem fechadinha. Ele é engomado, então ele é como se você estivesse pintando uma coisa bem lisinha. Então, é super fácil de pintar. Espetáculo. Pano de copa da Estilotex? Isso. Bom, feita essa parte aqui que nós fizemos, agora eu vou fazer um pedaço do chão. O que eu faria no pedaço do chão, tá? Eu pegaria a minha fita, tá vendo? Ó, aqui ficou retinho, né? Pegaria a minha fita e vou posicionar aonde eu já pintei, ó. Claro que em casa vocês vão esperar secar, porque senão aqui a fita não gruda muito, já que tá molhadinho, então a fita pode não grudar. O que a gente vai fazer? Se aqui eu fiz com movimentos circulares, aqui eu vou fazer com movimento reto. De novo, misturinha, tinta, contorno, né, o item. E aí eu vou puxar com movimentos retos na horizontal, ó.
Eu gosto que fique esses risquinhos. Se você quiser, pode fazer com o pituá. Mas lembrando que o pituá não vão ficar essas marquinhas, tá? Tá. Eu gosto que fique essas marquinhas. Mas se você não gostar, pode fazer com o pituá. Ó. Vejam só, aprendemos 2 movimentos diferentes para quem tá começando. Na verdade, 3 dicas. Tá iniciando? Inicia por fundos mais claros. Tá iniciando? Movimentos circulares quando vai fazer a parede. E movimentos retos na horizontal quando vai fazer o chão, a mesa ou qualquer superfície onde os elementos estejam, tá? Perfeito, excelente. Bom, Vi, mais dicas de pintura. Agora é o bule, então, né? Exato, agora eu vou ensinar como eu gosto de preencher, tá? Eu fazia isso muito quando eu estava no início. Hoje eu já consigo ir um pouquinho além dessa fase que eu vou ensinar, mas é importante que a gente siga isso quando tá começando. Vou tirar a nossa fita. Quando a gente tira a fita, a gente já consegue ver a diferença entre a parede, que foi movimentos circulares. Deixa só o Mal chegar, porque aí Sim. você vai repetir pra gente poder mostrar o foco. Ó, Ele vai chegar. Aí. Perfeito, ó, a gente já vê a diferença, ó, entre os movimentos. Então, aqui foi movimento circular, aqui foi reto. É leve a diferença, mas eu consigo ver. Aplicando sombra e luz, perfeito, tá? Agora, a gente vai fazer aqui. Quando eu tô pintando realismo ou semi-realismo, né, a gente tem que seguir o risco principal. Então, por exemplo, quando eu fui pintar o bico, eu fiz assim a minha pincelada, ó, porque o risco principal é curvilínea, tá vendo? Agora que eu vou pintar essa parte, meu risco principal é mais na vertical. Então, é o que eu vou seguir, ó. Risco principal, 2 riscos na vertical. O que eu vou fazer aqui? Toda vez que eu quero uma sombrinha, vou vir com o pincel chato. Esse aqui é o púrpura, tá? E vou puxar, ó. Quando eu tô pintando metal, principalmente superfície refletora, vamos lá. O que é superfície refletora? Objetos de metais, de vidro, bateu luz, fez uma luz branca, é superfície refletora, tá? A maçã, por exemplo, parece que tem uma película envernizada, é uma superfície refletora, certo? Perfeito. Então, toda vez que tiver uma superfície refletora assim, a maioria dos metais, vidro, a pincelada é na vertical, a maioria delas é. A refletora reflete luz, é isso? Exato. Salvo as exceções, que eu sempre falo que na pintura, toda regra tem a sua exceção, na pintura. Então, 99% dos casos vão ser assim. Alguns casos, eles vão refletir aquilo que está no ambiente. Então, às vezes, o que está no ambiente pode ser na horizontal, e aí ele muda um pouco a posição. Tá? Mas isso é mais pra frente, gente. Agora, quando a gente está começando, sigam as linhas principais do risco, tá bom? Aqui eu vou colocar um pouquinho, ó. Então, eu vou puxar curvado, por causa dessa curva, e já vou puxar para baixo, ó. Tá vendo? Já falei isso aqui, mas é bom a gente repetir, principalmente quando a gente tá no início. Ó, venho aqui, antes de eu chegar no final, eu vou colocar um tom um pouquinho mais escuro, sem encostar no risco, que é pra gente fazer o volume da nossa peça. Tá vendo? Tô usando o que tem no pincel. Peguei uma vez uma carga de tinta e tô usando o que tem no pincel. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o vermelho e vou terminar de preencher. Vou sempre começar onde não tem cor nenhuma e vou levar para onde tem cor. Porque a ideia aqui não é apagar o que a gente já fez. Senão não precisava ter feito, tá? Então, ó. Eu venho aqui e já uso. Tá vendo como a tinta espalha bem nesse tecido? Exatamente por ter a trama bem fechadinha, ele espalha super bem. E quando a gente pensou, o Vitrine e eu, no meu kit que você anunciou, a gente pensou exatamente nisso, em trazer a variedade de cores que a Estilotex tem. Então, a Estilotex tem amarelo, tem preto, tem verde. De copa lindos. Exatamente. Um mais lindo que o outro. Fora a variação também para os barrados, né? Então, a gente pensou exatamente nisso, trazer qualidade para um kit completo. Aqui eu vou fazendo com vermelho, ó. É importante a gente observar o seguinte. Aqui que é curvado, eu vou fazer já reto, ó, vai dar mais trabalho. Então, eu faço aqui curvado. E daqui curvado, eu vou puxar reto.
Por mais que tem gente que já me acompanha e vai falar, Vê, essa dica é muito simples, você sempre dá essas dicas nas suas aulas, nos programas, mas é sempre bom, gente, porque tem pessoas, principalmente agora na quarentena, né, Sim, Claudinha? novas, Que quer assistindo. começar uma atividade nova, que já faz crochê, mas quer pintar, ou que já faz algum tipo de artesanato, mas quer pintar, né? Então é bom a gente tirar essa questão. Todo mundo fala que pintura é dom, a maioria das pessoas, mas eu digo pra vocês que tem uma certa questão de dom? Tem, mas ninguém consegue desenvolver o dom se você não for trabalhando nele, né? Então, o que adianta você ter o dom se você não trabalhar em cima dele? Claro, perfeito, muito bem colocado. Então, quanto mais técnica você vai desenvolvendo o dom. Ó, aqui a gente faz os cantinhos e aí eu puxo, ó. Por que a gente faz essas duas cores? Eu vou fazer mais um pedacinho pra gente ver, ó. Por que a gente faz essas duas cores já no preenchimento? Como eu falei, hoje que eu já tenho um pouco mais de prática, às vezes eu não faço já as duas, não faria as duas cores. Mas aqui eu consigo delimitar o meu risco. O que isso significa? Ó, aqui eu coloquei o escuro, dividi o risco entre o bico e o bule. Se eu tivesse pintado tudo de vermelho, ainda mais usando o carbono vermelho, eu não ia enxergar o risco. E para quem tá começando, não ter o risco é cruel. Perfeito. Então, comecem pela sombra assim, ó, dividindo, porque daí vocês não vão perder o risco, tá vendo? Muito bem colocado, Vê. Preenche bastante a trama do tecido. Eu gosto de preencher bastante a trama. Como eu falei, é muito fácil preencher os tecidos da Estilotex, mas eu gosto de deixar bem preenchidinho. Quando a gente fala preencher a trama, não são os buraquinhos da trama não, tá? Que entrelaça. É, na verdade, a linha mesmo do tecido, tá? Pra não ficar branquinho. Ou a cor que você estiver usando. Vem aqui. E quando a gente pensou nesse trabalho, eu e a Estilotex, a gente pensou exatamente para combinar com o lançamento, né? Que é da Hora do Chá. Nos panos de copa coloridos, você pinta naturalmente em cima ou tem que passar um fundo branco antes? Então, tem artesãos que passam fundo branco. E aí eu sempre falo isso quando me perguntam pelo seguinte: a pessoa que passa fundo branco ou qualquer base antes está errada? Não, não está. Essa é a técnica que ela desenvolveu. Então, assim, na arte tudo é subjetivo. Se dessa forma funciona para determinadas pessoas, não tem problema, tá certo assim. O que eu faço é aproveitar a cor do tecido para trazer a sombra para o desenho. Então, eu não passo nenhuma base antes. Entendi, tá? Excelente. O que eu gosto de fazer, porque mesmo você passando base, você ainda precisa passar algumas demãos da cor. Então, eu prefiro ir direto na demão da cor. Aí, no caso, essa luz refletora que a gente está vendo na pintura já pronta, você tem que esperar secar para vir com o branco, é isso? Ó, aqui, como a gente não usou a misturinha, eu vou conseguir fazer essa luzinha para vocês verem, tá? Tá. Eu vou pegar o branco. Se eu tivesse usado a misturinha, qual é a diferença? Se eu usar a misturinha, ele demora mais para secar, porque essa é a função, retardar a secagem. E aí eu não ia conseguir mostrar para vocês. Mas aqui, ó, quase não sai tinta no meu dedo, tá vendo? Ó, quase não sai tinta no dedo, então é tranquilo, tá? Vou pegar aqui um pincel de filamento mole, que é aquele que a gente fala de cerdas macias, ó, tá? E aí, com o branco, eu vou fazer a luz. Todo branco, não importa que marca que vocês usem, ele tende a sugar um pouquinho mais por falta de pigmentação. Então, depois de seco, se você quer um branco bem refletor, um bule bem refletor, tem que colocar um pouquinho mais, tá? Ó, é assim, aí você brinca com o pincel. O que acontece? O pincel durinho, isso é uma dica legal também. Esse pincel aqui, ele não raspa a tinta. Esse pincel aqui, ele já raspa. Então, esse aqui, ó, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Esse aqui, eu consigo preencher por mais tempo, tá vendo, ó? Por quê? Porque ele penetra na trama do tecido, certo? Certo. Já esse aqui, ele não vai preencher por muito tempo, ó. Vamos fazer aqui. Ele é leve. Ó. Ele já não preenche, tá vendo a falha dele? Por quê? Porque ele não é feito pra isso. Certo? Certo. Influencia, não vê? Influencia, exatamente. Então, claro que quando a gente tá fazendo algumas coisas de realismo, a gente usa o pincel, aquele pincel pra preencher, tá? Mas é quando a coisa é muito pequena. Bom, aqui, gente, a gente seguiria o mesmo passo, não muda nada nessa questão, tá? Então, eu preencheria da mesma forma. E aí, pra fazer a sombra, que era o que eu tava adiantando no começo do programa, eu adiantei esse pedaço pra ele tá bem sequinho pra gente fazer a sombra. O que eu fiz? Eu peguei o vinho
E com o vinho, eu marquei aqui, ó, deixei um pouquinho mais forte. Então, com o púrpura eu fiz a pré-sombra e com o vinho, ó, eu faço a sombra mais forte, bem marcada. Excelente. Certo? E não vai dar tempo, óbvio, mas tá vendo que ali no bule pronto, porque ela já ensinou essa aula no Vida, mas só para relembrar, não tem só o branco. Tem outra cor ali ou não? Nesse caso a gente usou só o branco. Agora aqui, que é o nosso exemplo, aqui, eu usei ó, um pouquinho do rosa para separar uma parte da outra, para levantar um pouquinho a parte tá da vendo, outra. gente, ó. E aí, se eu quisesse, então, mais branco, eu espero secar e aplico novamente. Exatamente. Com esse pincel que eu vou chamar ele de levinho. Como é que ele chama esse pincel? A gente chama ele de filamento suave. Filamento suave. Mas isso é a técnica, né? As alunas chamam de cerdas macias. Cerdas macias.